Qual é o sentido da vida? Vamos responder a essa questão com a ajuda do professor Mário Sérgio Cortella. Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. O vídeo é esse aqui, ó, Cortella, Qual o sentido da vida, que foi publicado no canal do professor Clóvis de Barros, na verdade. Vamos lá. Uma das melhores coisas na vida é a procura de sentido da própria vida. Nós somos um ser que é capaz de perguntar por que é que existe. Por que é que eu existo? Por que as coisas existem? Para trazer aqui uma antiga pergunta da filosofia, que parece abstrata, mas ela é muito funda, que é por que que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que que as coisas existem, em vez de não existirem? Qual é, em última instância, a razão de ser? Minha, das outras pessoas, do universo, da história, da vida, do bem, do mal, do sofrimento, da saudade, do amor. Para que tudo isso? Pois bem, essa pergunta, Vamos ver se o professor Cortella vai dizer de quem é, senão eu contextualizo a frase. por que é que existe alguma coisa e não nada, ela tem a sua resposta em muitas linhas. A ciência procura. Não, ele vai já para as respostas. Mas deixa eu contextualizar a questão antes da gente prosseguir com o raciocínio do professor. Por que existe algo em vez de nada? É uma pergunta formulada por um filósofo alemão do século XVII e XVIII, chamado Leibniz, filósofo alemão. Ele coloca a questão, por que existe algo em vez de nada, mas é claro que ela já está presente na tradição filosófica como um todo, não exatamente formulada assim, mas com as preocupações sobre o caráter mais abrangente da realidade, os fundamentos da realidade. Essa pergunta é retomada no século XX por um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, na sua obra Introdução à Metafísica. E é por isso que ela, no século XX, é muito conhecida, muito em decorrência da propagação dessa ideia pelo Heidegger. Mas para contextualizar a pergunta, ela é o que a gente chama em filosofia de pergunta metafísica. São 4 grandes as perguntas da filosofia, segundo eu, em 4, tá? E é claro que isso não é consensual, é apenas o meu modo de ver. Perguntas metafísicas são perguntas pelo aspecto mais abrangente da realidade. Ou seja, existe só matéria ou existe alguma coisa além da matéria? Por que existe algo em vez de nada? Pergunta abrangente. Pergunta epistemológica é uma pergunta sobre o conhecimento, não só sobre a realidade. Como é que eu sei que eu conheço a realidade? Como é que eu conceituo o conhecimento? Pergunta ética é uma questão pelo comportamento coletivo. Como é que eu me comporto perante os outros? Como é que eu equaciono interesses que não são apenas os meus? E uma questão existencial é uma questão pelo sentido, pela direção que se dá à vida singular, a vida de cada um. Metafísica, epistemologia, ética e existência. É assim que eu divido a filosofia de modo didático. Essa é uma questão metafísica que tem repercussões epistemológicas, éticas e existenciais. Porque, na verdade, a divisão é meramente didática. As coisas, na realidade, se misturam, tá? Então, esse é o grande panorama aqui para entender a questão. Vamos voltar ao raciocínio do professor. Procura respondê-la, a arte procura respondê-la, a filosofia procura respondê-la e a ciência, ela não está sozinha nem com a filosofia nem com a arte. A religião também procura responder a isso. O que é a religião? É uma das respostas possíveis a essa questão. Por que é que as coisas existem? O que é a arte, senão a busca absolutamente bela daquilo que é uma explicação para algo que parece não ter sentido, que é uma vida que exubera e depois cessa? O que é a ciência, senão a tentativa de desestrinchar aquilo que explica a razão e o modo de funcionamento das coisas? E o que é a filosofia, senão a colocação de um grande ponto de interrogação nisso tudo? O educador... É uma maneira de ver arte, religião, filosofia e ciência, sem dúvida alguma. Ou seja, o professor Mário Sérgio Cortella está fazendo um recorte. Claro que ele não está fornecendo uma conceituação, uma definição precisa e acadêmica em última instância, da questão. Ele só está dizendo que religião, artes, filosofia e ciência têm algo em comum. Elas, por assim dizer, visam a cada uma a seu modo desvendar esse grande mistério que é a vida, que é a realidade, que é viver. Ele não se aprofunda aqui, porque é um vídeo curto, mas dá para fazer alguns aprofundamentos aqui, né? E esse é o meu papel aqui ao tentar dialogar com o vídeo do professor Mário Sérgio. Bom, por que filosofia não é ciência? Eu diria que, assim, para dizer bastante, trocando em miúdos, ciência se propõe a seguir uma metodologia específica. É claro que aí a gente pode ramificar de que ciência você está falando, mas entenda meu argumento. A ciência diz respeito a uma metodologia específica. Filosofia não. Filosofia não tem uma metodologia específica. A rigor, eu não posso afirmar que existe a filosofia.
Eu não posso dizer que Platão filosofa do mesmo modo que Nietzsche, percebe? E, por sua vez, nem Platão nem Nietzsche filosofam do mesmo modo que Wittgenstein. Nem Platão, nem Nietzsche, nem Wittgenstein filosofam do mesmo modo que Habermas. Percebe? Para pegar um filósofo vivo ainda, né? Não filosofam do mesmo modo que Martha Nussbaum, para pegar uma filósofa viva. Não filosofam do mesmo modo que, puxa, vamos pegar uma filósofa mais moderna, mais contemporânea, Hannah Arendt. Não filosofam do mesmo modo que Achille Mbembe. Não filosofam do mesmo modo. Você entendeu o que eu quero falar? Estou pegando uma diversidade aqui de nomes e de etnias e de nacionalidades para você ver que a filosofia não tem um livro e não tem um método. E por falar em livro, por que a filosofia e a ciência se diferenciam da religião? Porque a religião parte não só do raciocínio, do pensamento racional, assim como a filosofia e ciência, mas parte, assim, de modo incontornável, de uma aceitação de certos princípios que não passa pelo crivo da razão. Se a gente estiver falando das grandes religiões do nosso lado do mundo aqui, né, as monoteístas, está falando de um aspecto incontornável de qualquer uma delas, que é a fé. Não estou dizendo que a religião só implica fé. Eu estou dizendo que ela implica fé necessariamente como um elemento essencial. Filosofia e ciência, não necessariamente. E as artes, eu não diria que elas visam a compreender a realidade necessariamente. Eu diria, e aqui eu assumo a minha parcialidade completa no que diz respeito ao entendimento da arte, porque se tem uma coisa que é complicada de conceituar é arte, eu diria que as artes lidam com, com dois vetores, com um vislumbre do mundo e um vislumbre do interior do artista, mas necessariamente de modo sensível. Veicular arte é figurar o mundo, seja ele externo ou interno, do artista, de modo sensível. Numa pintura, numa escultura, numa representação artística, numa peça musical. Essas são maneiras de dar conta do mistério da realidade, seja ela interna, seja ela externa. Com essa minha breve contribuição aqui, é claro que tem um debate imenso sobre o que é religião, sobre o que é arte, sobre o que é filosofia, sobre o que é ciência. Isso tudo, inclusive, é do campo da filosofia, debater o que são as coisas, né? Inclusive essas coisas. Tem aula sobre tudo isso na minha escola, no Núcleo de Formação Filosófica, aliás, se você quiser conhecê-la, tá? O link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos voltar aqui para o professor Cortella. Teólogo, filósofo Rubem Alves, estupendo brasileiro, né? Ele dizia sempre: nós vivemos no século XIX e no século XX o que ele chamava de exílio do sagrado. Isto é, a ciência, com a ideia de progresso, de desenvolvimento, né, a ideia da invenção da máquina no século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, ela veio com tanta força que algumas pessoas fizeram uma conexão estranha. Colocaram a arte, a filosofia, a religião de lado, exiladas, entendendo, inclusive, né, que filosofia era coisa de desocupado, que a arte era coisa de desocupado e que a ideia de religião era coisa de ignorante. Essa noção do exílio do sagrado, para buscar aí um pouco, né, de novo a expressão do Rubem Alves, ela vai ter o século XX como um momento que terminará com uma explosão tecnológica. E a tecnologia em alta escala, que nos aproximou de ideias, de pessoas, de histórias, ela trouxe... Ele está falando... Eu não conhecia essa expressão do Rubem Alves, eu gosto muito do Rubem Alves, não conhecia a expressão exílio do sagrado. Mas eu acho que penso que ela dialoga com uma grande caracterização da época moderna, do Heidegger, como a era da técnica. A era em que a técnica domina, inclusive, sobre os indivíduos. Nós tendemos a idolatrar os técnicos, né? Os cientistas. Nós achamos, inclusive, que a expertise de cientistas se transfere para todos os outros campos do conhecimento, né? Quem acusava isso, por exemplo, era o filósofo Ortega y Gasset, na sua Rebelião das Massas. O Heidegger designa a época moderna, contemporânea, como a época da técnica. E de fato é isso. Esse exílio do sagrado talvez tenha a ver, estou tentando raciocinar junto com você aqui, com uma espécie de... O sagrado, ou seja, essa dimensão da realidade que não é apenas a factual, era visto tanto pela arte, continua, né? Pela arte, pela religião e pela filosofia. Filósofos, religiosos e artistas, né, se orgulham e se empenham, eu falo isso porque eu estou nesse campo, em enxergar além do que está na frente, né? O filósofo é justamente aquele que tenta ir além do que está aqui na frente. O cientista, se a gente quiser fazer um tipo, é aquele que quer saber dos fatos.
Ele quer saber dos fatos. Talvez seja isso que ele está se referindo aqui. Trouxe junto algo que é muito bom. Uma percepção sobre a pergunta do porquê das coisas. Por que assim é? Por que essa superficialidade? Será que as relações elas têm que ser tão epidérmicas como elas são? Será que um mundo que de fato é capaz, né, de brilhar em alta escala, com uma tecnologia redentora que a ciência trouxe, não nos deixa entristecidos, muito isolados, para retomar Guimarães no meio do Grande Sertão, sem veredas? Talvez o primeiro homem a entender isso melhor, no final do século XX, tenha sido Steven Spielberg, porque no filme ET, para quem se lembra dos anos 1980, ele faz um Pô, eu não me lembro do filme ET. Aliás, tenho que rever esse filme aí, viu? Eu vi muito em Sessão da Tarde quando eu era criança, mas faz tempo que eu... Cara, boa lembrança. Vou voltar a ver. uma cena maravilhosa. Não por acaso coincidindo com uma cena equivalente no Renascimento. Porque o Renascimento e os tempos que nós vivemos agora, Ah, já eles sei qual é. carregam a mesma condição de efervescência tecnológica, cultural, política, urbana. Quando Spielberg coloca no filme ET o menino, quando Spielberg coloca no filme ET o menino e o extraterrestre encostando o dedo, é exatamente a busca de evitar esse isolamento. Quando Michelangelo faz isso no teto da Capela Sistina, ele não encosta ali o dedo, como faz no ET, mas quase. A ideia é exatamente qual é a nossa possibilidade de não ficarmos isolados e abandonados. Ora, a ciência não oferece todas essas respostas. Por isso, Entendi. Eu só me perdi um pouco na conexão que ele fez com o isolamento. Talvez a conexão que ele tenha feito, tentando pensar junto com vocês aqui, tenha sido a conexão de que, numa época de exílio do sagrado, em que as questões últimas da realidade já não são mais questões com que as pessoas, né, se debrucem, sobre as quais as pessoas se debrucem, nós nos preocupamos só com a técnica, com a tecnologia, com os meios para atingir os fins que já estão dados. E as questões propriamente humanas, que dizem respeito propriamente a quem nós somos aqui nesse lugar, vão sendo deixadas de lado. E, consequentemente, as relações humanas vão ficando cada vez mais superficiais, mais funcionais, mais utilitárias. Eu estou junto de você porque você pode me ajudar. Eu estou aqui com você porque você vai me trazer determinado provento, determinada utilidade. E, bom, se as relações se resumem a isso, e de fato, o mundo da técnica é exatamente esse, né? Eu faço aquilo que vai me levar a certa finalidade, então eu acabo que fico só. Porque na medida em que você não puder mais me beneficiar, você já é afastado por mim, eu sou afastado de você, você mesmo me afasta. E as relações não se aprofundam. E as pessoas vão ficando cada vez mais sozinhas e solitárias. De fato, essa é a nossa época, ou não é? isso eu insisto sempre, né, é preciso lembrar, né, a ciência e a religião não são incompatíveis, nem a filosofia, elas são concomitantes. E eu insisto muito num polo. Se pensa quando se fala em exílio do sagrado, e alguns até imaginam que só é possível uma conduta decente e ética quando se tem religião, e não necessariamente, porque em nome da religião e a partir dela, muito horror já foi praticado e muita beleza também. Eu insisto, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, na política, na arte, né, na vida. Portanto, um dos modos de ser e responder é ciência, arte, filosofia e religião. Mas as perguntas continuam. No final das contas, o professor não falou exatamente qual que é o sentido da vida, mas ele apontou para a necessidade de perguntar qual que é o sentido da vida. E fez uma grande digressão sobre as respostas possíveis e sobre a dificuldade da nossa época de se conectar com essa grande questão e com as questões propriamente humanas. Mas aqui eu me arrisco a dar uma resposta. Claro, porque eu me arrisco? Porque ela não é consensual, porque dificilmente em filosofia uma resposta é consensual, embora haja respostas inúmeras que os filósofos se propõem a dar, mas claro, uma vez que eu me proponho a dar publicamente a minha resposta aqui, eu estou me propondo também a publicamente ser criticado. Então vamos lá. Qual que é o sentido da vida? Eu já fiz um vídeo desses tentando conversar com um vídeo do professor Clóvis de Barros, vou colocar aqui, tá? Caso você queira ver, em que eu analiso ele falando sobre o sentido da vida para o Nietzsche. Mas falar sobre sentido, em vez de eu dizer para você qual que é o sentido da vida, eu vou dizer para você, como todo bom professor de filosofia, como é que você entende o conceito, certo? E aí você faz com ele o que você quiser. Sentido é ao mesmo tempo finalidade e valor. Se algo, vamos lá, não tem sentido, é porque eu não vejo finalidade, sabe? Quando eu me pergunto assim,
para alguém, Vitor, corre daqui para ali. E a pessoa para aí, eu falo assim, qual é o sentido? Correr daqui para ali, mas qual é a finalidade? Entende? Então, de algum modo, alguma coisa carece de sentido quando ela não tem uma finalidade. Portanto, ter sentido é ter uma finalidade. Vitor, corre daqui para ali porque ali você vai encontrar uma pulseira que eu deixei cair no chão e eu quero que você traga para mim. Opa, a ação agora acabou de fazer sentido porque ela tem uma finalidade. Mas não basta ter uma finalidade. É preciso que essa finalidade seja valiosa. Então, sentido também diz respeito a valor. Por exemplo, trabalhar tem sentido no que diz respeito à finalidade, ou seja, ganhar dinheiro. Mas para muita gente, essa finalidade não é valiosa. Para muita gente que está num emprego que ganha muito dinheiro, aliás, a percepção de falta de sentido existe. Então, o que está faltando? Valor. A pessoa não percebe valor naquela finalidade. Então, portanto, o sentido é uma finalidade valiosa. Mas esse valor não pode ser meramente subjetivo. Com frequência, pessoas que perseguem atividades com finalidade valiosa, ainda assim não percebem um sentido maior. Por quê? Porque quando é meramente subjetivo, quando vale só para mim, parece que é insuficiente. Parece que é insuficiente. De algum modo, a nossa condição, para não falar de natureza, porque é um termo mais delicado, problemático, a nossa condição humana é de estar junto. E, portanto, esse valor precisa ser atrelado a alguma coisa que não é só a mim, alguma coisa que não diz respeito só ao meu umbigo. Portanto, aqui eu utilizo uma palavra emprestada, no sentido que eu a utilizo, de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Ele utiliza a palavra transcendência, mas calma, transcendência não é relativa a outro mundo, ao mundo divino, ao mundo das ideias. Não necessariamente. Transcendência, na sua acepção etimológica, diz respeito apenas a algo que vai além de. Portanto, um valor transcendente é um valor que vai além de mim. Pode ser a minha família, pode ser a minha pátria, pode ser uma causa pela qual eu luto. Desde que ele seja transcendente, ele vai além de mim, certo? Se eu persigo uma finalidade valiosa, transcendente, eu tenho valor. Eu tenho valor. E desde a minha perspectiva, do Vitor, né, ser o professor de filosofia de hoje e de sempre, como eu não sou uma pessoa religiosa, eu não exijo que esse sentido seja absoluto. Eu convivo muito bem com a ideia de que o sentido é transitório, de que ele é efêmero, de que, por exemplo, eu ter o meu filho como o sentido da minha vida hoje vai um dia acabar, porque ele vai, por sua vez, se tornar um adulto como eu e vai ter os seus próprios sentidos. E, portanto, eu não vou mais precisar interferir na vida dele, nem dedicar a minha vida à vida dele. E eu espero que daqui para lá eu vá construindo novos sentidos para minha vida, para que ela não perca completamente o sentido. Então é assim que eu encaro o sentido da vida. Eu, Vitor Lima. Eu tento expressar isso nas minhas aulas, dentro dos cursos do Núcleo de Formação Filosófica. Eu quero que você critique, portanto, a minha concepção. Como bom professor de filosofia e alguém que tenta veicular suas ideias publicamente, por favor, critique-as. E vamos continuar essa conversa aqui embaixo, porque não se esquece. Você é o que pensa. E, como sempre, fique com Sócrates.